Olá para você de casa, hoje é quinta-feira, 25 de março de 2017. Vamos ver o que será destaque hoje. Nas notícias regionais, empresários investem em molhos de pimenta artesanal e regional. Comunidade Cristo é o Senhor inicia a festividade de seu padroeiro nesta quinta-feira. Filhote de peixe-boi é resgatado no laguinho no final da tarde de ontem. Falta de iluminação pública aumenta a insegurança no bairro Bela Vista. Os moradores ficam preocupados. E mais, tentativa de homicídio foi registrado ontem às proximidades do bairro Bela Vista. O delegado de Polícia Civil falou sobre o caso. Essas informações você vai acompanhar agora no Sentinela Notícias, segunda edição, que já está começando. Boa noite a você que nos acompanha aqui pela Sentinela TV Canal 7. Obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. Você que nos assiste aqui na cidade e também nas comunidades vizinhas. Aqui você fica bem informado, sabendo do que acontece na sua cidade e também na nossa região. E falando então das notícias regionais, os molhos de pimenta artesanais viraram uma oportunidade de renda para empresários em Manaus. Os preços e tamanho das embalagens são variados e os sabores, é claro, têm um toque regional. Veja na reportagem da Band Amazonas. Os apreciadores de pratos bem temperados não dispensam uma boa pimenta. Pode ser da murupi a um molho de malagueta ou dedo de moça. O ingrediente que transforma uma simples refeição vem rendendo bons frutos a este empresário amazonense. O nível de aceitação está sendo fantástico. O mercado já está começando a absorver de uma forma assim bem gratificante. Ele começou há um mês vendendo molho de pimentas com sabores regionais: açaí, cupuaçu, castanha do Brasil, tucumã. Uma mistura que deu certo. Um frasco de 90 ml varia de 7 a 12 reais. Já estamos tendo pedidos aqui na nossa região, nos restaurantes, nos hotéis, inclusive até o próprio aqui no nível de Brasil também já estão nos pedindo. Produzir e comercializar molhos de pimenta tem sido uma tendência no Amazonas. Ícaro, por exemplo, trabalha com molhos artesanais desde os 17 anos. Ele utiliza nessas garrafas mais de 10 tipos de pimenta. Uso pimenta murupi, malagueta, dedo de moça, olho de peixe, umbigo da avó, cereja, cumaru, pimenta iracema, pimenta calabresa e a piton pepper. São 10 tipos de pimenta diferentes. São mais de 16 sabores. O trabalho é todo artesanal. Os valores variam de 20 a 200 reais. Depende do tamanho e os ingredientes que compõem as especiarias. Pimenta é uma coisa muito difícil de se comer, mas o diferencial da minha pimenta é porque tem sabor, você consegue sentir o gosto da mangarataia, você consegue sentir o gosto do tucupi, você consegue sentir o gosto do azeite e assim sucessivamente, né? O gosto do camarão. Ícaro começou sua relação com as pimentas fazendo um trabalho de escola e desde aí não parou mais. Então eu estava 2 semanas fora da escola e nessas 2 semanas nós estávamos com uma atividade de conserva de pimenta na escola. E eu falei, professora, não tem possibilidade de eu fazer essa atividade na escola, vou fazer em casa e levo para a senhora. No que eu levo para ela, um homem me para na rua e ele pergunta, você está vendendo essa pimenta? Eu falei, eu estou vendendo, eu trabalho com pimenta. Mas eu não trabalhava com pimenta. Era só uma atividade de química. O negócio deu tão certo que já conquistou paladares de outros países. Wolfgang é da Alemanha, mas já vive há 12 anos em Manaus e se intitula cliente fiel. Quando você coloca na comida, ele não destrói o sabor da comida. Ele dá aquele calor, aquele gosto extra. E eu acho isso muito legal. E qual é a sua preferida? Olha, dessas 4 aqui que a gente trouxe hoje, eu gosto mais a pimenta com a calabresa. Eu acho maravilhoso. E falando das notícias locais, a comunidade Cristo é o Senhor, do bairro de Santa Terezinha, inicia a festividade hoje do seu padroeiro. O repórter Marcos Cantuário tem as informações. Olá, Marcos.
Olá, Ana Paula. Olá a todos que estão acompanhando o Jornal Sentinela Notícias, segunda edição. Eu estou aqui no bairro de Santa Terezinha. É isso mesmo, Ana Paula, aqui na comunidade Cristo é o Senhor, que hoje vai iniciar a festividade do padroeiro. Cristo é o Senhor, começando hoje, dia 25, e segue até o próximo domingo, dia 28. Esse ano, o tema central, Cristo é o Senhor, guiai-nos no caminho da vida e missão no chão da casa comum. A gente conversou com a organização da festividade, com o presidente aqui da comunidade, que falou do círio, que vai sair logo mais, né, o local de onde vai sair o círio, todos eles numa expectativa aqui e muito animados para iniciar os festejos em honra de Cristo é o Senhor. Vamos ver. Nossa expectativa está muito boa, né? A gente está convidando o povo em geral aí para participar de mais um evento tão bonito, que é o nosso círio da nossa comunidade, né? Começa hoje, o círio sai dali da casa do seu Pedro Carteiro, né? Amanhã sai lá do Encontro dos Amigos, lá do Junhão. E no sábado sai da Dona Nazaré com o seu Oswaldo. E no domingo é o encerramento com a missa e batizados. A comunidade já tem 4 anos aqui, mas antes já funcionava como núcleo. Aí o pessoal está caminhando aqui. Como é que está sendo esses anos aqui? Olha, está indo muito ótimo a caminhada, né? Muito bom, a comunidade está desenvolvendo, o nosso povo aqui ele é um povo muito unido e está progredindo muito bem a comunidade. Convidar o pessoal para participar logo mais aí? Certo, então convidamos o povo em geral para logo mais a partir das 7h30, está saindo o círio ali do seu Pedro Carteiro, e a gente convida o povo, né, para acompanhar essa bela caminhada com Cristo, né? Olha aí, Ana Paula, portanto o convite fica aí aberto para toda a nossa comunidade participar, portanto, dos festejos em honra a Cristo é o Senhor, aqui no bairro de Santa Terezinha. Essa comunidade que é uma comunidade nova, na verdade ela existe há 4 anos, antes funcionava como núcleo, né? E nos últimos 4 anos passou a ser, portanto, uma comunidade aqui da paróquia São Martinho, no bairro de Santa Terezinha. Eu retorno com você e deixo o convite a toda a nossa comunidade. Obrigada, Marcos, pelas suas informações, e você não deixe de prestigiar a festividade da comunidade Cristo é o Senhor. E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no Sentinela Notícias, segunda edição. Filhote de peixe-boi é resgatado no Laguinho no final da tarde de ontem. Falta de iluminação pública aumenta a insegurança no bairro Bela Vista. Os moradores ficam preocupados. E mais, tentativa de homicídio foi registrado ontem às proximidades do bairro Bela Vista. O delegado falou sobre esse caso. Essas informações você vai acompanhar logo após os nossos comerciais. Não saia daí que nós voltamos já. E nós estamos de volta com o seu jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta quinta-feira. E ontem à tarde, um filhote de peixe-boi foi resgatado no bairro Bela Vista. O animal estava bastante machucado. Veja. Um filhote de peixe-boi foi resgatado no final da tarde de ontem, às margens do Laguinho, próximo ao bairro Bela Vista. O animal, segundo os moradores, estava há dias no local e ontem à tarde ficou preso em uma malhadeira. Sem saber o que fazer, eles acionaram a SEMA para que o animal fosse resgatado, pois o filhote apresentava vários ferimentos perto da cauda e algumas cicatrizes ao longo do corpo. 2 agentes da SEMA foram até o local e constataram que realmente o animal estava ferido e precisava de cuidados o mais rápido possível. Minutos depois, o filhote foi levado para a Secretaria de Meio Ambiente para receber os primeiros cuidados e logo encaminhado para a Zoofit em Santarém. Algumas pessoas do Bela Vista, né, entraram em contato com o telefone e foi acionada a equipe. A princípio chegou eu e o Diego no local, que é o gestor ambiental da SEMA, e nós fizemos a retirada do animal, trazendo para a Secretaria de Meio Ambiente, né, para fazer os devidos preparativos para encaminhar para a Zoofit Santarém. Agora a gente percebe que ele está com alguns ferimentos, né?
Isso. Os machucados, eles já aparentam ser antigos, né? E a gente vai ver o que pode fazer e encaminhar, tá encaminhando para o Zofit mesmo. Amanhã a gente vai estar com a presença de um responsável na área, um biólogo responsável, para verificar, tá fazendo avaliação e encaminhando. De acordo com os agentes da SEMA, acredita-se que a mãe do filhote possa ter sido capturada e ele tenha entrado para o laguinho para tentar se proteger, mas consequentemente se machucou na hélice de algum barco. Os agentes sempre alertam a população a acioná-los imediatamente quando há a aparição desses animais, pois a caça do peixe-boi ainda é uma realidade. Nós agradecemos a população, né, que tem acionado a Secretaria de Meio Ambiente e tem colocado em prática a sua cidadania, avisando o órgão, no caso competente, né, acionando para que evite mais prejuízos à questão da vida do animal. E mudando de assunto, a falta de iluminação pública aumenta a insegurança no bairro Bela Vista. Os moradores ficam preocupados e pedem providências dos setores competentes. Acompanhe na reportagem. No talão, a descrição da taxa de contribuição de iluminação pública municipal. Nos postes, nem sinal de alguma lâmpada que faça jus a essa cobrança. Assim vivem as famílias neste residencial. O valor pago mensal varia de R$ 3 a R$ 12 para cada contribuinte. O que se vê são pessoas que colocam lâmpadas em frente às suas casas para não ficarem totalmente com a rua às escuras. Os moradores se sentem lesados e exigem pelo serviço que lhes é cobrado todo mês. Nossa iluminação pública que não tem, tá tudo escuro os postes, tem umas casas que não tem, estão abandonadas, não tem gente morando, a gente tem medo de fazer, de até fazer alguma coisa para as crianças da gente, né? Porque a gente passa por uma situação, a gente vem de noite por aí, as minhas filhas às vezes vão para a igreja, elas querem ir, eu não deixo elas irem por causa dessa energia, dessas luzes, né? Tá tudo no escuro, tem uma igreja abandonada aqui nos condomínios, e era isso que a gente queria, porque a gente paga uma tarifa muito alta, a gente não tem iluminação pública no esporte. A ausência de iluminação pública, segundo os moradores, contribui para a insegurança das dezenas de famílias que residem nesta área do bairro. Na última noite, um fato deixou os moradores mais preocupados ainda. Ontem aconteceu um fato muito triste, porque foi um rapaz esfaqueado, que foi passando mal por 24 horas e, além da esfaqueação, ainda foi cacetado o rapaz. Ele conseguiu correr de onde ele foi esfaqueado até aqui no canto da casa do nosso vizinho, mas ele pedindo socorro, a gente correu para lá, todo mundo correu, o que a gente fizemos? Chamamos a ambulância para vir fazer o resgate dele até no 24 horas, então nós pedimos para o prefeito mandar colocar iluminação pública nos nossos postes, porque aqui nós corremos risco de esfaqueamento, um tiro, acidente, como também houve outro acidente bem aqui próximo no domingo. Houve um acidente bem aqui próximo por causa de quê? Da falta de iluminação. Além da falta de iluminação, os moradores reclamam de algumas construções abandonadas que acabam servindo para esconderijo de pessoas mal intencionadas. O caso violento registrado na última noite provocou pavor aos moradores. Assim que aconteceu com ele, pode acontecer com um filho nosso, porque eu tenho um filho de 10 anos, assim que ele, como às vezes ele vai para a igreja, pode acontecer com ele também. Ficaram com medo dessa situação? Fiquemos com medo. A gente quer que bote menos poste na frente, menos mais lâmpada na frente da nossa casa, porque nós estamos todos no escuro, nos postes, porque nós sabemos que nós temos nossos filhos, nós vivemos de noite andando, não é só de dia que a gente anda aqui de noite, e aconteceu esse fato também para ir para o escuro de noite, a gente não sabia, o cara veio se acabar aqui nas calçadas, e a gente não sabe quando sobe, né? A gente não sabe quando sobe e quando desce aqui na rua, para nós. E ainda falando sobre essa situação do bairro Bela Vista, ontem as polícias registraram uma tentativa de homicídio. A vítima foi cacetada e levou 2 facadas. Acompanhe. Ontem, por volta das 10 horas da noite, as polícias registraram próximo ao bairro Bela Vista uma tentativa de homicídio.
A vítima Anderson Aquino Marinho, de 18 anos, foi cacetado e esfaqueado 2 vezes por Wanderson Aquino Dias. O delegado de Polícia Civil, Tiago Mendes, acredita que o crime foi motivado por uma dívida entre os dois. As armas usadas por Wanderson foram levadas para a delegacia e o delegado falou sobre o caso. Na data de ontem, por volta das 10 horas da noite, a Polícia Militar foi acionada, informando que havia um cidadão esfaqueado próximo às casas populares ali do bairro Bela Vista. Foi feita imediata diligência e a vítima, identificada como Anderson Aquino Marinho, 18 anos, que foi encaminhado ao Hospital 24 Horas e lá, após ser estabilizado e atendido, informou aos policiais da guarnição do Sargento Marcelo que teria sido o Wanderson Aquino Dias, que teria efetuado essas agressões e as facadas. Foi feita então diligência até a casa do Wanderson, lá ele foi encontrado e conduzido aqui na delegacia. O Wanderson já responde por homicídio qualificado contra o Nacional divulgou Aranha, cometido em 2015, e atualmente ele cumpre regime aberto. Ele saiu do presídio aproximadamente no mês de setembro, final do mês de setembro, e desde então vem cumprindo regime aberto. As causas do crime nós ainda precisamos apurar um pouco melhor, precisamos investigar um pouquinho mais, mas supostamente seria por uma dívida entre os dois e que teria tido ali um acerto. Diligenciamos hoje pela manhã, nas primeiras horas da manhã, e conseguimos localizar os instrumentos do crime, o pedaço de madeira com que o Wanderson inicialmente cacetou e deixou desnorteada a vítima, e posteriormente a faca com a qual ele utilizou para atentar contra a vida do Anderson. Wanderson Aquino Dias foi preso em flagrante e responderá por tentativa de homicídio qualificado. O Anderson ele foi autuado, foi conduzido imediatamente aqui para a delegacia, está sendo autuado por tentativa de homicídio qualificado. Então, logo o procedimento seja concluído, será remetido ao fórum e a partir daí estará à disposição da Justiça. E essas foram as informações desta quinta-feira. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário com as informações locais e regionais para você, telespectador, ficar bem informado do que acontece em Óbidos e também na região. A você, desde já, eu desejo uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.